considero uma das principais expressões mais importantes do polimatismo um fato histórico que foi o renascentismo. No renascentismo, nós unimos o conhecimento espiritual, que ainda existia, os segredos, né, que a gente chama de pequenos segredos, que são aqueles que você tem que estar muito próximo para ouvir, não os grandes segredos, que são públicos. E a questão da ciência, começou-se um processo, os primeiros passos da ciência, Copérnico, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, grandes expressões, Rubens, dentro do renascentismo. Se você pegar o conhecimento do renascentismo, você vai perceber que Da Vinci pegou muito do conhecimento alquímico, sabe, o estudo das lentes pelos processos alquímicos árabes, né? E dentro disso você vai começar a perceber que eles trouxeram um conhecimento antigo que tinha sido perdido e colocado em prática, colocado numa renovação, numa transformação para que ele possa ser aplicável naquela era. O renascentismo mostra muito essa concepção do polimatismo, porque, na verdade, o polimatismo não exclui a ciência. É uma coisa interessante, né? Muitas tradições religiosas excluem a ciência, outras não. Tem algumas, tipo Sintologia, que coloca muito a ciência como ênfase. Eu acho que precisa ter um equilíbrio sobre isso. Existem questões que são realmente espirituais e questões que são realmente científicas. É a nossa realização física, não metafísica. Fisicamente, a nossa cognição, a nossa ilusão, nossa maia, ela funciona sobre certos mecanismos, sobre certas regras, certas vibrações. E isso não exclui. A Terra, sendo redonda ou achatada, não muda o horóscopo, ok? O horóscopo, para quem não sabe, é uma visão com a Terra dentro do ciclo solar e planetário e astrológico, como se o planeta fosse achatado. Mas não é que funciona algumas coisas, pelo menos, né? Porque às vezes o horóscopo está tudo errado. Mas você percebe claramente que existe uma influência. E essa influência é real. Quando nós começamos a trazer a ciência para a vida espiritual, a gente encontra várias conexões sobre a questão, por exemplo, da Lua. Por que a Lua cheia não só aumenta a nossa vibração espiritual, nos faz com que tenhamos certas conexões, certos procedimentos, certos, como vou dizer, insights, epifanias, e ao mesmo tempo que a ciência oculta fala, né, que a Lua nos desequilibra emocionalmente, nos abala. Quem é profissional de saúde ou de segurança sabe que dia de lua cheia é quando os bebês nascem e é quando os malucos saem na rua. É complicado. Então, a relação entre a ciência e a espiritualidade e o conhecimento ocultista, né? Porque ciências ocultas são ciências que ainda não foram reveladas. Eu sempre gosto de lembrar sobre o prêmio Nobel que foi dado sobre a aromaterapia. A aromaterapia sempre foi considerada uma coisa de esotérico, maluco dos anos 70, né? Que era uma coisa de cheirinhos, aromas. Hoje nós sabemos o quanto a aromaterapia ela interfere na nossa vibração emocional, na nossa bioquímica. Existem nos Estados Unidos, em vários países, no Brasil também se usa isso, aromas que você coloca dentro do local de comércio e que aumenta a tua predisposição a comprar. Isso é real, todo mundo sabe disso. A aromaterapia foi usada para isso. A aromaterapia pode te reverter a visões espirituais, reencarnatórias, por causa de aromas. Quando você sente o aroma de um lugar, se eu parar para um segundo aqui, começar a respirar fundo,
Eu sinto o aroma de choc choc. Para quem não sabe, é um mercado que existe em Nova Delhi, é um mercado que o próprio Marco Polo comprou mercadoria. É muito antigo. Mas ele tem um aroma muito específico de especiarias, de pimenta no ar, de índico, por causa das roupas. Um cheiro dos perfumes que são vendidos lá, das maquiagens, do templo Sikh. Existe um templo Sikh muito importante, Chok Chok. O som te remete também. Hoje nós temos o som de healing, né? Que nos ensina, nos ajuda a relaxar, a encontrar padrões emocionais, vibracionais através do som. E isso antigamente eram conhecimentos velados das tradições espirituais. Hoje são conhecimentos amplos. Então, tudo o que traz conhecimento é importante. Existe o conhecimento dentro da matéria, físico, existe o conhecimento espiritual. Muitas vezes eles foram misturados, muito misturados. É como tudo na nossa vida, às vezes a gente chega muito preto no branco, né? Certo e errado. Você nunca teve tão certo quando está tão errado, filho. Não existe isso. Certo é dentro da tua percepção. Pode ser certo para você, errado para o outro. Errado para o outro, certo para você. É como política, né? Hoje nós temos no Brasil e no mundo, né, uma divisão entre liberais, né, e direitistas, né, nesse sentido, né? Republicanos, né? Obrigado. Quem está certo? Nenhum. Nenhum está certo? Não, os dois estão certos. Mas você falou que ninguém está certo? Ninguém está certo, mas os dois estão certos. Depende. Você que está me olhando aqui no Brasil, né, que estamos gravando isso, você pode ter votado por Lula ou por Bolsonaro, sabe? Nenhum de vocês estão certo e nenhum de vocês estão errado. É só a sua percepção. Esse é o grande ponto. A ciência, às vezes, ela traz a percepção sobre algo, sobre um conhecimento. E, às vezes, a vida espiritual, a metafísica, te traz por outro ângulo. Então, para nós polimatas, a ciência não desqualifica a espiritualidade. Pelo contrário, ela ratifica. E ainda mais, porque podemos separar o que é da mente. Polimatas fazem isso, né? A psicologia também é importante. A gente pode separar o que é físico, o que é mental e o que é espiritual. Sem fanatismo. Fanático que vê coisas materiais dentro da espiritualidade e emocionais dentro da espiritualidade, sem um fanatismo. Sem entrarmos nesse padrão, mas realmente nos libertarmos sobre isso. O que nos toca a nível metafísico, a nível espiritual, não importa se isso vem da ciência, porque a ciência tem tomado as ciências ocultas como ciência, né? A gente fala muito hoje antigamente falar de PNL, reprogramação neural, era uma coisa assim meio vexatória. Hoje os cursos falam disso. Tem tanto conhecimento hoje espiritual passado por coachings, né? É muito interessante isso. Os coachings conseguiram pegar o conhecimento espiritual e colocá-lo de uma forma mais física para as pessoas que não acreditam na vida espiritual, não tem esse lado de fé. E não tem problema nenhum, porque o conhecimento ele é pleno. Ele é pleno, filhos. Ele não tem limites. Ok? É isso. Jai, jai.